Boa noite, pessoal. Vamos esperar o Instagram acionar algumas pessoas para a gente iniciar. Bem-vindo, Denner. Quanto tempo, Denner? Saudades. Seja bem-vindo. Hoje o tema da nossa live é autoestima. Zero Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, tá? É um tema muito especial. Vamos lá. Fixar. Vamos esperar mais pessoas entrarem para a gente iniciar, tá? Hoje o tema da nossa live é ansiedade e autoestima. Se vocês conhecem alguém que precisa ouvir um pouquinho sobre isso, manda um aviãozinho aí para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Que é muitíssimo importante. Eu gostaria que esse fosse um momento especial, né? Que, acima de tudo, Deus me orientasse, me ajudasse para que eu possa ajudar o máximo de pessoas a identificarem, né, em que elas precisam de uma cura, em que elas precisam de um fortalecimento, né? Então, que esse seja um momento para que isso possa acontecer. Flávia Moreira, Vitória, seja bem-vindo, Viviane, Jaciele, sejam todas muito bem-vindas. Então, vamos lá, acho que já passou um tempinho, né? Eu creio que vão entrando mais pessoas. Maísa, obrigada pela presença. Eu creio que vai aparecendo mais pessoas, mas a gente precisa iniciar, né? Vamos falar hoje sobre ansiedade e autoestima. Eu tenho falado muito sobre ansiedade aqui no Instagram, né? E o ansioso, ele tem muitas características. Bem-vindo, Valdira Vitória, Joana Dark, saudades, Joana. O ansioso, ele tem muitas características da baixa autoestima. Por isso que eu gostaria de falar sobre isso hoje, esse conteúdo especial. Célia, muito bem-vinda. O que é a autoestima, gente? A autoestima é a forma como eu me enxergo, é a forma como eu me vejo, é o sentimento que eu tenho em relação a mim mesma, é a forma como eu lido comigo mesma. Às vezes as pessoas acham que a autoestima é só uma questão de estética, não é só uma questão de estética, tá? É como eu lido comigo mesmo, é o valor que eu atribuo a mim mesma. E antes, boa noite a todas as pessoas que estão entrando aí, muito bem-vindos. Diene, muito bem-vinda. Neuma. Olha só, antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer um momento de reflexão aqui com você, tá? Eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, né? Então, ao final do dia, eu conquistei aqui R$100. Parabéns pra mim, né? Então, olha só, eu tenho R$100 aqui. Essa, até hoje, é a nossa maior nota, né? A nota de R$200 está vindo aí, mas essa é a nossa maior nota. Eu posso pegar essa nota de 100, amassar ela todinha, né? Eu posso jogar essa nota de 100 no chão, eu posso pisar em cima dessa nota, tá? Eu posso jogar água nessa nota, eu posso jogar lama nessa nota, que depois, quanto que essa nota vai estar valendo? Ela estava novinha, bonitinha, agora ela está amassada. Me fala aí, gente, quanto que essa nota amassada aqui está valendo agora? Respondem aí para mim. Primeiro eu tinha uma nota bonitinha, né, novinha, agora ela tá amassada, eu joguei ela no chão e peguei de novo. Quanto é que ela tá valendo? Responde para mim aí nos comentários, por favor. Quanto é que vale essa nota?
E no final a gente vai falar sobre isso, né? A Vitória respondeu aí, ó, tem o mesmo valor. A Valdira Vitória falou que ela continua valendo 100. A Jaciele continua valendo 100, né? Gente, é isso aqui que acontece com a gente em relação à nossa autoestima. E vocês vão entender isso aqui hoje. Porque às vezes é isso que o mundo faz com a gente, é isso que as pessoas fazem, é isso que a família faz, infelizmente. A gente não tá aqui para terceirizar culpas, né? Mas infelizmente é isso que acontece. Mas o nosso valor é maior do que o dinheiro. O valor do dinheiro não muda. E o meu valor também não vai mudar. Não me interessa o que acontecer na minha vida, tá? Nós vamos falar sobre autoestima aqui hoje, mas eu já te adianto. Não interessa o que aconteceu na sua vida. Você tem valor. Não interessa a sua história. Não interessa o que te disseram, né? Não me interessa. Nada disso interessa. Isso não muda o seu valor, tá? Eu gostaria que você iniciasse hoje pensando nisso, tá? Voltando, eu estava dizendo que a ansiedade é justamente isso, é o valor que eu dou para mim mesma, é a forma como eu lido comigo mesma, né? A autoestima, aqui no Instagram, a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, né? Vai não, Valdira, faz a janta com o celular ligado, coloca ele em alguma coisa aí e vai dar para você ir ouvindo. Eu faço isso muito. Olha só. A autoestima nas mulheres, gente, no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, a autoestima entre as mulheres está sendo uma questão crítica, né? Porque existe uma questão de padrões que o mundo está impondo, padrão de beleza, padrão de corpo, padrão alimentar, um padrão de vida que na maioria das vezes a gente não consegue suprir. Né? Então, a autoestima, principalmente das mulheres, gente, tá uma questão crônica. Então, assim, vamos atentar, né? Vamos atentar aonde é que a gente coloca os nossos valores, né? Onde é que a gente coloca as nossas referências. A nossa referência não pode estar firmado em questões ambientais, tem que estar firmado no nosso interior, né? A autoestima começa a se formar lá na infância. Às vezes, assim, tem essa questão ambiental, tem a questão dos valores que o mundo tem imposto, né? Dos valores que a sociedade tem imposto, tanto para as mulheres como para os homens, a sociedade no geral, né? Mas, assim, a origem, a base mesmo da autoestima, ela se forma na infância. E isso eu gostaria que ficasse bem claro, né? Porque, às vezes, a gente tem um problema atual e a gente não sabe por quê, a gente não sabe a origem dele. E a origem da baixa autoestima é lá na infância. Começa pela história dos nossos pais, né? E aí vamos colocar como exemplo aqui um casal de namorados, né? Que de repente eles engravidam e vão pensar que o pai começa a rejeitar. Não, eu não quero esse filho, eu não tenho condições de criar, eu estou muito novo, eu não quero. E aí ele propõe para a mulher, não, aborta, tira, né? Vai resolver muitos nossos problemas. E aí a criança já sente, o feto, mesmo na barriga, já sente aquela questão da rejeição. Né? Aí já começou a formar-se um processo ali de baixa autoestima, porque o bebê já foi rejeitado. E aí, geralmente, quando é assim, vem uma gestação também um pouco complicada, às vezes é difícil para a mãe criar sozinho, né? E aí acaba ficando no lar desestruturado, uma série de outras questões, né? Então, assim, já começa aí. Se quando a sua mãe engravidou, você foi aceito ou não, né? Se você foi desejado ou não. E aí, depois, à medida que você vai crescendo, será se as suas necessidades foram supridas da forma correta? Será se os adultos que estavam à sua volta conseguiam entender as suas necessidades? Né? Conseguia entender o que você estava querendo e suprir essas necessidades? Obrigada, Célia, é um prazer tê-la aqui. Será se ele conseguiu, né, a cada sinal que você dava? Será se o adulto à sua volta conseguia suprir isso? Ou será se você foi uma criança que cresceu
né? Diante de frustrações, diante de decepções, né? E aí a gente volta até quando a gente era bebê, quando você é um bebê, né? Um bebezinho. Às vezes o bebê faz cocô na roupa, né? Aí a mãe vai lá, nossa, de novo esse menino fez cocô a mim, já é a terceira vez hoje. Aí limpa ele lá com a carinha ruim. A criança não entende, assim, que aquilo lá é tal sentimento. Suponhamos raiva. A criança não sabe que aquilo é um sentimento de raiva. Mas ela entende, né, pela a leitura que ela faz, que a mãe não tá feliz, que a mãe não tá limpando aquele presente que ele deu pro mundo, né? Porque é isso que os bebês acham, que o cocôzinho deles é um presente pro mundo. Então, assim, o bebê acha que a mãe não tá gostando daquele presente que ele deu pro mundo. Então, até nisso, sua autoestima já começa a ser construída, né? Se você era uma criança que o seu pai, a sua mãe ou o cuidador cuidava de você com alegria, né? Se ele expressava aquilo no olhar. De repente, assim, às vezes a gente vê uma mãe e acha que, nossa, mas mãe, pai, fala umas coisinhas que não tem nada a ver, né? Às vezes vai limpar a criança, ai, que cocôzinho lindo, isso. E aquilo ali a criança tá se achando, né? Então, isso aumenta a autoestima. Isso tem que ser feito mesmo com os filhos, porque às vezes não foi feito com a gente, mas a gente precisa fazer com ele. Se você foi uma pessoa rejeitada, se você passou por muitas frustrações na sua vida, né? Se você passou por perdas, por humilhações, né? Quantas pessoas, crianças, passam por situações de humilhações, né? Às vezes não é na família, mas às vezes pode ser na escola, pelo professor, pelo vizinho. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com criança, né? Eu estou falando para adultos, mas os adultos cuidam das crianças, né? E às vezes também a gente vai precisar de cuidar da criança ferida que está aqui, porque a baixa autoestima é uma criança ferida que tem dentro da gente também, né? Então, assim, tudo aquilo que você viveu na sua infância vai moldando se você vai ser um adulto que tem baixo ou que tem autoestima, né? Ou que tem autoestima. Mas a questão, gente, é que às vezes, assim, quando a gente fala de coisas que aconteceram lá na nossa infância, não é pra gente terceirizar o problema, não. Porque às vezes eu fui uma criança rejeitada, eu fui uma criança humilhada, o meu pai não supriu as minhas necessidades, o meu pai me abandonou, ou a minha mãe não me dava atenção, a minha mãe precisava trabalhar muito para fazer o papel de pai, ou às vezes a minha mãe que me abandonou, às vezes os adultos que estavam à minha volta não conseguiam me olhar, não conseguiam cuidar de mim da forma como eu deveria. A culpa é de quem, né? Faz sentido a gente terceirizar a culpa? Não é momento da gente colocar a culpa em ninguém, né? Eu não estou falando de infância como uma forma de colocar a culpa no seu pai, na sua mãe, na pessoa que te cuidou, não. Porque isso não faz mais sentido. Mas eu estou falando de infância para você começar a pensar na origem do seu problema e começar a pensar na forma de superar. Começar a pensar que você vai fazer com isso agora. Né? Porque mais importante do que o que aconteceu lá na sua infância, lá no seu passado, é o que você vai fazer por você hoje, né? O que você vai fazer por você agora, né? Porque a gente não pode voltar e mudar o nosso passado. Eu não vou voltar e mudar a minha infância, né? Boa ou ruim, gente, o passado é uma terra que eu não piso mais. Então não adianta eu achar, é culpa do meu pai, culpa da minha mãe, eu sou assim, então eu vou morrer assim. É um compromisso que você vai fazer com você mesmo de mudar o seu interior, de ser um adulto diferente. E de repente não, acho que até o principal, de você dar uma vida diferente para os seus filhos, né? E para as novas gerações que estão vindo aí. Então você não muda a sua infância, mas você pode mudar a sua vida hoje, o seu presente hoje. Ou então passar a vida inteira lamentando. O que você escolhe? Fala aí pra mim. O que você escolhe? Mudar a sua vida hoje ou passar a vida inteira se lamentando daquilo que aconteceu no passado? Né? Eu escolho mudar. Sempre, todos os dias eu escolho mudar.
né? Porque não é porque eu sou psicóloga que eu não passei por situações ruins, porque todo mundo já passou por situações ruins, mas a gente precisa escolher mudar sempre. Aí, Leon Queiroz, muito bem, hoje, né? Mudar hoje, ai, que lindo, mudar a minha vida. Exatamente, gente. Então, assim, firma aí esse compromisso com você, de que você vai mudar a sua vida hoje, que você não precisa ficar lamentando o passado, que você consegue mudar hoje. E aí eu quero falar um pouquinho para você identificar aí como é que está a sua autoestima, algumas características da pessoa que tem baixa autoestima. Você vai ver que as características da pessoa que tem baixa autoestima é muito parecida com as características da pessoa ansiosa, né? E que a pessoa ansiosa, ela acaba tendo mais, aliás, a pessoa com baixa autoestima acaba tendo mais propensão a desenvolver ansiedade, né? Então vamos lá, vamos ver quais são as características de uma pessoa que tem baixa autoestima. A Ana Rita, mudar a vida hoje, é claro, muito bem. Dica da Gi, somos agentes de mudança em nossas vidas, muito bem. Gente, isso é importante, tá? Ninguém vai mudar a sua vida. A única pessoa capaz de mudar a sua vida é você mesmo, tá? Olha só, a pessoa que tem baixa autoestima, ela é uma pessoa insegura. Tudo que ela vai fazer, ela busca a opinião do outro. Isso é um grande problema. Porque quando eu busco a opinião do outro e a pessoa insegura, geralmente ela pede a opinião de várias pessoas ao mesmo tempo. Quando eu busco a opinião do outro, o outro pode me dar uma opinião que eu não consigo realizar, ou as pessoas podem me dar várias opiniões e eu não consigo seguir todas. Às vezes eu não tenho condição de seguir nenhuma, veja lá todas, né? Então, assim, a pessoa vai continuar perdida, né? Porque o que adianta eu perguntar para uma pessoa o que eu devo fazer, de repente eu chego no final de semana, nossa, eu tô tão estressada, né? O que eu posso fazer? Aí a pessoa tá numa realidade tão diferente da minha que ela fala assim, pega uma lancha e vai passear, né? Vai pra praia, vai passear de lancha. Eu não tenho nenhuma lancha para passear, eu tô distante do litoral, né? Assim, então não tem a ver com a minha realidade. Eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo, mas é assim que acontece. Às vezes as pessoas vêm com uma sugestão que você não consegue seguir. Mas a pessoa que tem baixa autoestima, ela é insegura, porque lá na infância, né, quando ela fazia alguma coisa, os pais não celebravam juntos, né? Nossa, que bom, você conseguiu. Ou então, não tá muito bom, mas você vai conseguir. Às vezes, olha, nossa, você não fez mais que sua obrigação, né? Então, assim, a pessoa ficou insegura, ficou sem referências em relação à segurança. Então, essa é uma das características. Inadequação. Às vezes é aquela pessoa que ela parece que não sabe se comportar psicologicamente falando. Ela sempre acha que não tá bom a forma como ela está se comportando. Ela sempre acha que ela deve estar se comportando de forma melhor. Ela se acha inadequada. Aquela sensação, às vezes, até de que a pessoa nunca está no lugar certo e nem na hora certa, né? Porque ela não foi aceita, porque ela não se sentiu querida, né? Porque tudo que ela fazia existia uma repressão em cima. Aí tem essa questão delas continuar se sentindo inadequada, quando ela não consegue superar isso, né? Mas nós vamos pensar em meios de superação. É uma pessoa perfeccionista, porque vamos pensar numa pessoa rejeitada, né? Ela foi rejeitada pelo pai. Às vezes ela quer ser tão perfeita para que ela seja aceita, para que ela seja aprovada, né? É que ela acaba buscando a perfeição sempre. E a perfeição, gente, ela é inatingível, não existe perfeição, né? Não existe. Não tem como eu ficar pensando que eu vou conseguir um dia ser perfeita, porque às vezes, assim, o que é perfeito para um não é para outro. Se a gente for pensar no maior ser que passou pela Terra, né? Jesus Cristo. Até hoje ele recebe críticas. E ele é perfeito. Quem sou eu? Né? Quem sou eu para ser perfeita?
Então, assim, você pode fazer o que for, que aquela pessoa que não te deu valor, ela vai continuar da mesma forma, né? O valor deve ser seu, o valor que você se dá. A pessoa com baixa autoestima, ela tem dúvidas constantes também, né? Como ela é insegura, ela está sempre na dúvida. E essa é uma questão também, né? Que ela está sempre na dúvida e quando ela toma uma decisão, como ela busca muito a opinião do outro, ela culpa o outro. Às vezes acaba culpando o outro. Não deu certo porque fulano falou para eu fazer assim. Então, às vezes acaba sendo mais fácil ela não assumir a responsabilidade de colocar a culpa no outro, né? Acaba trazendo o outro problema. Então, é muito mais justo, né? Eu aceitar o que eu fiz, eu escolher aceitar o que eu fiz, se deu certo ou não, e eu pagar o preço disso. A pessoa com baixa autoestima, ela tem um sentimento de que ela não consegue realizar nada, né? De que ela não vai ser bem sucedida. Se ela é um jovem, a ansiedade tem atormentado muitos jovens, né? Ela acha que não vai conseguir escolher uma profissão, que não vai conseguir ser bem sucedido, ser feliz na sua escolha. Aquela pessoa que acha que nunca vai ter um relacionamento onde ela vai ser valorizada, onde ela vai ser amada, né? Ela tem aquele sentimento de que ela não vai conseguir render em nada, né? Porque no passado tudo que ela fez, nada do que ela fez foi valorizado, né? Então aí acaba ficando com essa sensação de quem não vai conseguir. E o ansioso também, né? A pessoa que tem baixa autoestima e o ansioso também tem essa necessidade de querer agradar todo mundo, né? Agradar para ser aceito. Às vezes, quando você vê uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela quer ser aceita, porque às vezes, se ela dizer não, o outro não vai, ela acha que o outro não vai mais gostar dela, porque ela disse não, né? Porque às vezes, assim, na nossa infância, a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que fazer tudo, a gente tem que agradar, né? A gente tem que dizer sim sempre, mas agora nós somos adultos e nós devemos começar a medir, né? Que momento que eu posso dizer sim, que momento que eu vou dizer não, porque eu tenho esse direito e as pessoas não vão deixar de gostar de mim por causa disso. E se deixar, não tem problema, porque se a pessoa ela gosta de você só porque você pode fazer algo por ela, só porque você pode ser útil para ela, isso não tem mais sentido, isso deixa de ter sentido, né? Não convém, não compensa. Vou tomar uma água aqui que a gargantinha já deu sinal. Então, assim, a pessoa com baixa autoestima e a pessoa ansiosa, ela tem essa necessidade, né? De ser reconhecida, de agradar o outro, e ela quer dizer sim o tempo todo. Então, o que eu preciso, gente? Eu tenho baixa autoestima. Você identificou aí que tem baixa autoestima, que são esses sintomas aí são parecidos com os sintomas da ansiedade também. Então, se você é ansioso ou não, mas você tem esses sintomas, essas características, você pode começar a refletir a respeito disso e partir para a questão da mudança. O que você vai fazer para elevar a sua autoestima? Hoje eu conversava com o Leon sobre isso, né, Leon? Uma das formas da gente aumentar a autoestima é o autoconhecimento, né? É você se conhecer, para você confiar mais em você. Esses dias, eu não lembro se eu coloquei no feed ou se eu coloquei no story, mas a minha pergunta foi: você confiaria em alguém que você não conhece? Suponha que alguém te pare na rua, você não conhece, você confiaria nela? Eu não sei se foi alguma live aqui, mas me respondam aí. Você confiaria em alguém que você não conhece? Coloca sim ou não aí para mim nos comentários, para eu entender como é que tá a cabecinha de vocês. As respostas demoram um pouquinho para chegar aqui, né? Mas enfim, não dá para confiar, né?
Mãe Absoluta, Júlia Pontes, Lara, colocaram aí, né, o Denner, não confiaria. Ninguém, gente, a gente não confia em pessoas que a gente não conhece. Então, se a gente não se conhecer, a gente não vai confiar na gente mesmo. Não tem como eu confiar em mim se eu não me conheço. Daí a importância do autoconhecimento. Uma das importâncias, né? Você se conhecer. Depois, né? Uma outra importância, dentre tantas, talvez inúmeras, né? Outra importância é você saber a origem do seu problema, né? A origem do meu problema de baixa autoestima foi na escola, quando os colegas falavam que eu era burra, né? Foi com a minha mãe, quando ela não aceitava as notas que eu tinha, quando ela exigia muito de mim. O Calimério, é isso, né? Ele falou, temos que fazer questionamentos. E é exatamente isso. Você precisa ir se questionando, né? Se conhecendo, sabendo mais a respeito de você. Se questiona mesmo, né? Para você saber qual é a origem do seu problema. Quando você saber a origem do seu problema, você vai saber o que fazer por ele. É como quando você sente uma dor de cabeça e vai fazer um exame para saber a origem dela, e a partir daí o médico pode te passar uma medicação mais assertiva, e você pode se livrar daquilo, né? Porque quando se trata de subjetividade, né, na psicologia a gente tem testes psicológicos, né? Mas assim, o autoconhecimento, você não precisa ir até um consultório. É claro que lá é o melhor lugar, mas você pode fazer. Se você não tem condições de estar lá, você pode começar a fazer aí com você mesmo, né? Outra questão importante para você aumentar a sua autoestima. A gente sabe, né? Eu já falei aqui que a autoestima não é só uma questão estética. A estética, gostar do meu corpo, é apenas uma parte dela. Mas é super importante que você goste de você, que você goste da sua imagem refletida no espelho, né? Que você consiga olhar para aquela imagem e ver ali a semelhança de Deus mesmo, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu não acho isso bonito, eu estou negando até o meu próprio instinto, né? Porque Deus nos fez assim. Aí é claro que a gente às vezes quer mudar algumas coisas para se sentir melhor. E você pode e deve fazer isso se você tem condições, né? Você pode sim fazer isso. Se você quer mudar, de repente, a cor do seu cabelo, né? Ou fazer uma maquiagem, colocar essa ou tal roupa, tudo isso é importante se vai te fazer bem, né? Mas a gente não deve ficar achando que o dia que eu for mais magra eu vou me gostar mais, o dia que eu for mais gorda, ou o dia que eu fizer uma cirurgia plástica, ou isso. Não, gente, a gente deve gostar do que a gente vê e entender que a gente tem direito de fazer algumas alterações, e que a gente vai se sentir melhor com isso, e que a gente tem realmente que se cuidar. Mas gostar de você fisicamente é muito importante também, tá? Identificar quais são as suas qualidades. A pessoa ansiosa, a pessoa com baixa autoestima, ela só vê os seus defeitos, né? Tem pessoas que só vê qualidades, né? Mas a pessoa ansiosa e com baixa autoestima, ela só vê o defeito. Nada do que ela faz tá bom. Ela busca o inatingível, né? Ela não consegue enxergar. Obrigada, Mimes Esmalteria, muito obrigada. Ela não consegue enxergar tudo de bom que ela tem, né? Então, assim, começa coloca no papel o que você vê como defeito, o que você vê como qualidade, né? Faz um comparativo aí. Começa a aceitar, né, as suas qualidades, e começa a trabalhar nos seus defeitos. Se você acha que deve ser uma pessoa melhor, começa a trabalhar em cima dos seus defeitos. Aprender com as experiências passadas também é muito importante para que você consiga trabalhar, elevar a sua autoestima, né? Muitas vezes as experiências passadas acabam ficando dentro da gente como experiências ruins, como algo
como algo que você fez e que não deu certo. Eu tentei. Eu não vou mais fazer isso porque muitas vezes eu fiz e não deu certo, então agora eu desisto. Que tal pegar o seu passado como experiência, né? Não deu certo por isso ou por aquilo, mas agora eu vou mudar nisso, eu vou mudar naquilo, né? Assim, quantas vezes, né? Vamos pensar assim, numa vida profissional. Essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas aí aqui no Instagram, e a pessoa me perguntou se em algum momento eu quis desistir da psicologia. Eu até coloquei lá que no começo foi muito difícil, gente, porque não era um mercado fácil, né? Inicialmente, então, mais difícil ainda. E muitas vezes eu pensei em desistir, mas tudo aquilo me serviu de experiência, né? Tudo que foi acontecendo me serviu de experiência para eu saber lidar com situações que antes eu não sabia. Então, assim, pegar situações ruins e levar como experiência de vida. Isso é importantíssimo. E não como uma experiência só de fracasso, que não deu certo e que vai ficar aí martelando como mais uma experiência ruim. Tratar-se com amor, tratar-se com carinho. Às vezes, o seu pai não te tratou com amor, a sua mãe não te tratou com amor, quem cuidava de você não te deu amor. Mas e aí, você vai continuar negando esse amor para você mesmo? Ou você quer fazer uma história diferente na sua vida? Né? Então, assim, trata-se com amor, trata-se com carinho. Entenda que você é a melhor pessoa que existe, né? Porque você é única. Não existe outra pessoa como você. Então, independente do que aconteceu, agora é você que vai decidir a forma como você vai tratar, né? Você vai se tratar. Ouvir a intuição, te ouvir. É chamado de intuição, mas na psicologia a gente tem um termo que é inteligência de primeira ordem. Inteligência de primeira ordem. Né? Que é aquela voz que existe lá no fundo, né? Aquela vozinha que te fala assim, faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente deixa passar despercebido. Então te escuta. Pega um momentinho do seu dia, respira suave, profundamente e veja o que você escute o que seu coração quer dizer. Escute o que seu coração tá te falando. Porque às vezes a gente precisa simplesmente escutar o nosso coração. Para de escutar só as outras pessoas e te escuta. Mantenha um diálogo interno com você mesmo. Né? Às vezes, quando eu falo para pacientes de diálogo interno, eles falam assim, eles me olham com uma cara assim, nossa, mas conversar comigo mesmo é coisa de louco, né? Ficar conversando sozinho. Mas essa é uma técnica, gente, que eu utilizo comigo mesma, tá? Às vezes, assim, eu converso comigo como se eu estivesse falando para alguém, para um psicólogo, por exemplo. Como se eu estivesse falando com alguém que iria me ajudar, sabe? E aí eu vou processando melhor as informações, eu vou me entendendo melhor, eu mesmo vou me dando respostas, porque aí além de falar comigo, eu ainda imagino a resposta que o outro me daria, e isso a gente vai processando muita coisa. Pode parecer banal, mas não é. Acredita que você merece ser amado, né? Porque às vezes, né, como eu falei, o seu pai não te amou, a sua mãe não te amou, você tem a sensação de que ninguém te amou. Mas você pode se amar. E isso é o mais importante, porque o que vai fazer diferença não é mais o que o outro fez. Agora, como somos adultos, o que vai fazer diferença é aquilo que eu faço para mim mesma. Tá? Então, assim, faça todos os dias algo que te deixa feliz. Todos os dias. Cuide de você todos os dias. Uma técnica que eu utilizo muito com os pacientes e que eu vou passar aqui para vocês também é, se você estiver se sentindo abandonado, né? Se você achar que você não está fazendo muito por você, coloque uma foto sua de quando você era criança em algum lugar aí do seu quarto, para que quando você acordar seja a primeira imagem que você veja. Aí você olha para aquela imagem e se pergunte, o que eu posso fazer hoje para fazer essa criança feliz? Porque aí você vai cuidar da criança que está aí e que não foi cuidada também. Faça isso, você vai ver que vai te ajudar muito. E por que, gente, que a gente precisa trabalhar a nossa autoestima? Né? Por que a gente precisa ter uma autoestima elevada? Qual é a importância disso?
porque você vai ficar mais à vontade em oferecer, né, os seus conteúdos para o mundo e receber os seus conteúdos, receber o conteúdo do mundo, né? Você vai... Que bom, Júlia, fico muito feliz. Porque você vai ficar aberto, né? Você vai conseguir dar mais e receber mais. Isso é muito importante, né? Até elogios, você vai continuar oferecer, você vai conseguir oferecer elogio para as pessoas, vai conseguir receber elogios. Né? Você vai dar o seu melhor e vai receber o seu melhor. Você vai mudar a história do mundo com a sua história. Porque quando eu consigo ser uma pessoa melhor, eu vou ter filhos melhores. E aí eu vou mudando gerações, eu vou quebrando barreiras de gerações em gerações, né? Quando você aumenta a sua autoestima, o seu sentimento de insegurança, de ansiedade diminui. Porque você não precisa agradar todo mundo, você vai agradar você mesmo. Isso não é ser egoísta, tá? Isso não é ser egoísta. Porque se você não cuidar de você, se você não se agradar, você não vai conseguir nem dar o seu melhor para quem está do seu lado, né? Então, cuida de você para conseguir cuidar do outro. Você vai ter mais harmonia interna. Estou aqui de olho no relógio. Você vai conseguir ter mais harmonia interna quando você tem uma autoestima elevada. Você vai entender que você tem o direito de errar. Você tem o direito de errar, né? Nós não somos perfeitos. Então, se você errou ou acertou, a diferença que vai fazer é essa, se errou ou acertou. Porque você entende que você tem direito dos dois, e isso não vai te derrubar. Sua necessidade de aprovação vai diminuir. Você não vai querer ficar aprovando as pessoas, né? Quem tem que te aprovar é você mesmo, tá? A Joana perguntou aqui se eu assisti o filme Duas Vidas. Não, Joana, não assisti, mas vou anotar aqui para eu assistir. Você vai ser uma pessoa mais flexível também quando você aumentar a sua autoestima. A flexibilidade é muito importante, gente, porque às vezes a pessoa tanto ansiosa como a pessoa que tem baixa autoestima, ela quer as coisas só daquele jeito, né? Às vezes ela quer acordar e levantar e com aquele mesmo controle do dia. Ela quer que as coisas aconteçam da mesma forma. A gente não tem cérebro que dá conta disso, não. Nosso cérebro precisa de viver situações diferentes. Nosso cérebro precisa viver dias diferentes, né? Então, assim, até a neurociência, ela nos orienta que a gente passe por ruas diferentes para a gente estimular o nosso cérebro, que a gente tome banho de olho fechado, né? Que a gente conheça lugares diferentes. E o nosso cérebro agradece muito isso. Então, imagina a nossa autoestima, né? A autoestima, então, a mim mesma, poderia indicar filmes ou séries relacionados ao tema da live. Vou fazer isso, tá? Mas eu vou colocar lá no meu feed. Eu vou fazer uma seleção e vou colocar lá no meu feed para que vocês possam ter acesso, tá? E vou fazer indicação de um livro também. Eu não sei se eu consigo colocar por agora, mas até o final da semana eu vou colocar lá, certo? Quando você aumenta a sua autoestima, o que cresce dentro de você, gente, é o seu amor próprio, né? Você vai passar a gostar mais de você, a sua autoconfiança vai aumentar, né? Você vai ter mais satisfação com você mesmo, né? E isso vai influenciar na sua vida profissional, vai influenciar no seu relacionamento, né? Não sei se é um namoro, se é um casamento, vai influenciar positivamente, pois a forma como você se vê é a forma como o outro vai te ver também, tá? A forma como você se vê vai ser a forma como você é. Assim como você vê, assim será. Tem até uma questão bíblica aí nessa frase que eu não consigo me lembrar agora, né? Mas do jeito que o seu coração deseja, acaba sendo, né? Então, assim, comece a investir mais em você, porque as pessoas que estão à sua volta vão lucrar com isso. As pessoas que estão à sua volta vão receber o seu melhor, né? Como se você fosse um jardim, quando você cuida de você, você recebe mais visitas,
né? De pássaros, de borboletas. Então, assim, cuidar mais de você, né? Cuidar de você como um todo. E aí, gente, tem uma questão bíblica também. Se a gente for lá para Mateus 22, 39. Olha o que diz. Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que quer dizer isso? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando que o parâmetro para você amar o outro é o mesmo que você ama a você mesmo. Então, se você amar o próximo como a ti mesmo, se você não se amar, você não vai conseguir amar o próximo. Quem não tem amor por si, não vai conseguir dar amor de qualidade para ninguém. É daí onde às vezes os relacionamentos não vão para frente, os casamentos não vão para frente e a vida profissional também não. Porque eu não tenho aquilo resolvido em mim, eu não tenho esse amor em mim para passar, né? Seja lá no que for. Então, trabalhe isso dentro de você. É o que eu falei no início. Olha só, no início, para quem não estava aqui no início, eu peguei uma nota de 100 limpinha, bonitinha. Eu amassei ela, né? Depois que eu amassei essa nota, eu abri ela novamente. Eu não só amassei, eu amassei e joguei. Poderia colocar lama, água, seja lá o que for. Qual é o valor dela? R$100, continua sendo R$100. Então, não muda, o seu valor não muda, não interessa o que fizeram com você. O seu valor vai continuar sendo o mesmo, tá? Imagina se eu pegar essa nota de 100 aqui, amassar ela, jogar e ela falar, não, eu não valho nada, né? E ela começar a pensar que ela não vale nem R$1 mais, ela vale R$100, né? Então, assim, não interessa o que aconteceu na sua vida, não interessa o que aconteceu na sua história. Se você decidir ser diferente, se você decidir perdoar, porque o perdão também é muito importante, para a libertação desses sentimentos, se você resolver perdoar quem não te deu valor, quem não te dá valor, e começar a se dar, já que o outro não se deu, tudo vai mudar, tá? Então, era essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje, a respeito de autoestima e ansiedade. A gente ainda tem um tempinho, eu gostaria de ver se alguém quer fazer alguma pergunta. A garganta já deu sinal. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Eu gostaria de agradecer a presença de cada um que esteve aqui. Que lindo, canecas, obrigada por essa live incrível. Eu que agradeço pela presença de vocês, gente, para mim é um privilégio muito grande, sabe, estar aqui falando para vocês, né? E eu espero que Deus possa me usar mesmo para ajudar pessoas, né? Porque assim, eu tenho um trabalho em consultório, mas a questão da live é que às vezes a gente abrange pessoas que não têm condições de ir ou que não conseguem ir ainda por alguma forma. Né? Então, assim, se você tem alguém que acha que é preciso ouvir esses conteúdos, pede para seguir o meu Instagram aí, que agora toda semana eu gostaria de fazer uma live com temas variados. A Mimes Malteria falou que já fez terapia comigo. Seu nome não tá aparecendo aí, né? Depois você me fala seu nome aí para eu lembrar. Porque eu lembro de todos os meus pacientes, são todos especiais. Dena, incrível, obrigado por essa live. Eu que agradeço pela confiança. Cláudia, saudades, Cláudia. Obrigada pela linda palavra. Joana, você é maravilhosa. Gente de Deus, eu tô feliz demais aqui. Obrigada pelo seu trabalho, Tassiane. Noemi, você fez contato comigo esses dias também e não apareceu, né? Olha eu te dedurando aqui, né? Então, gente, assim, eu tô muito feliz de ter esse retorno de vocês. Isso vai ajudar muito na minha autoestima também, né? Muito bonita a sua atitude de compartilhar esse conhecimento. Nem todos têm acesso à terapia, com certeza, é de grande ajuda para muitos. E é esse o foco, né? Ajudar o máximo de pessoas e pessoas que não têm esse acesso, né? Então, assim, se vocês, de repente, querem ouvir algum conteúdo aqui nas minhas lives, né? Se vocês gostariam de algum tema especial, pode falar comigo lá no direct,
tá? Pode compartilhar lá no direct o que vocês têm vontade de estar ouvindo aqui, que eu vou estar organizando, certo? Então, era isso, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de cada um, tá? Patrícia, só gratidão pelas palavras. Obrigada, Patrícia. Então, encerramos, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, que vai ser... Leon vai ficar salva sim, tá? Eu vou salvar ela agora e vou compartilhar lá no meu feed. Depois vocês vão lá, deixem um comentário falando sobre o que vocês acharam dessa live, tá bom? E até segunda-feira na nossa próxima live aqui, tá? E aguardo todos vocês. Já vai dar 9 horas e eu tô muito feliz pela presença de cada um aqui. Fiquem com Deus.